mais um Pode Ser aqui pra vocês, em clima de carnaval. Já passou, mas né, aqui ó. Eu tô achando sua camisa bem carnavalesca, viu? Não, a camisa, né, hoje eu estou assim, no clima do carnaval ainda. Já passou, mas eu ainda tô, inclusive queria que ficasse, né, mas fazer o quê? Ô, passou rápido esse carnaval, véi. É verdade. Porque fazia tanto tempo que a gente não podia comemorar o carnaval. Ô, foram 2 anos sem carnaval, Pedro. 2 anos, mas nossa, esse valeu. Não, valeu pelos 2 anos, né? Tá ótimo, Sem glória a Deus. dúvida. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser. Eu sou o João Marcelino. E eu sou o Pedro. E tá começando mais um episódio, o nosso papo de hoje. O papo de hoje pode ser tanta coisa. Nossa, eu acho que assim, ele pode ser empreendedor, Pode ser de moda. pode ser familiar, Sim, também. Pode ser pode ser inúmeras maravilhoso! coisas, sim. Hoje o Pode Ser recebe as donas do Clube da Oncinha, Camila e Rebeca. Sejam bem-vindas! Oi, gente, amei participar, tá? Vai ser muito bacana, porque eu já conheço o João, o Pedro tô conhecendo agora, tô amando a vibe dele, tá muito Eu adoro gostosa. quando a gente Gente, fala da antes já vibe. teve uma conversinha, já tô amando esses meninos aí. É a primeira ganhei vez de meu vocês em podcast? Meu, sim! Você tá falando que vai ser igual uma roda de conversa de amigo, vou amar, porque eu adoro conversa com amigo, né? Rodinha com a gente mesmo. É aquela panelinha maravilhosa. Adoro né, uma que tem panelinha. que- Adoro uma panelinha. Também, né? Faz parte. Quem não gosta, né? Você é tímida, Rebeca, não? Então, né, a minha mãe tem a parte da timidez que eu não tenho, porque ela consegue ser super extrovertida e eu sou bem na minha, mas gente, eu juro, aqui a gente vai conversar, vai ficar bem de boa, porque eu também adoro um papinho. Ai, fecha... Tem pra quem puxar, né? Do pé É, de limão no exatamente, no laranja. laranja, né? Exatamente. Ô, gente, não sei aonde vocês estão me assistindo, mas aqui em Londrina tá um baita de um calor, Pedro. Não, calor, pra ficar calor tem que esfriar uns 10 graus. eu acho. Tá muito quente, mas ainda bem que a gente tem a possibilidade de se Nossa refrescar com Senhora. o quê? Com Guaraná Refrico. Refrico. Meu Deus, eu amo isso aqui. Não, calma aí, agora eu quero dar uma pausa aqui, ó, antes de tudo. Pois bem. Todo episódio a gente fala desse bendito refrico que é o gosto da infância. Hoje eu trouxe pra vocês ver o que é gosto da infância, mas eu não trouxe só o gosto. Vocês vão ver o que é o gosto da infância aqui. Ai, o saquinho! Ao vivo. Ah, mentira! Pedro, você Ah, não cara, eu existe! nunca mais achei Ele isso! não tinha me mostrado! E fora, não, Gente! fora aqui, calma aí, ó. Primeiro lá que abre Opa! fácil do mundo. É um brinde. Gente, ele é Calma aí. agressivo. Agora, ó, eu vou colocar, certeza, do jeito que eu sou desastrado, eu vou derrubar na mesa. Mas não Muito vou. vibe de frente da escola. Sim. Meu Deus, Pedro, Mas eu tô nem é da vol- sua época, filha. Para que não é da sua Meu época, não. Não é. Eu tô voltando a ter Desculpa aí as tartarugas. 8 anos de idade agora com isso aqui, com essa É nostalgia. meio difícil aqui o canudo, gente. Meu Deus, eu quero uma assim também, eu quero no saquinho. Que delícia. Ah, me dá um meu canudo. Ai, gente, eu vou direto no gargalo. Vai, Fica vai. coisa pra você. Vai Você falando pra mim que eu vou Nossa, mas falando. por Ó, que que você não João, tirou um ó, pouquinho João, fica mais pra você que ele já aqui? colocou a boca, você tá mais perto dele. Ai, vai. fechou. Ó, ó, ó. Se eu soubesse onde eu coloquei a boca esse carnaval. Então me dá o canudo sem abrir. Meu Deus, que Isso, muito delícia. obrigado. Você colocou essa boca. Gente, Ó, pra vocês verem que eu que fiz, tá? É porque dá pra você abrir normalmente. Eu que quis fazer essa. é que ele tá em clima de carnaval, ele tá no clima da bagunça. Exatamente. Gente, quem aí também ama uma boa lembrança? Meu Deus, isso aqui é o gosto da nostalgia. Agora que o Pedro colocou no saquinho, tá mais ainda. Dá pra mim. A Refrico tá lançando agora o Guaraná Tubaína. Meu Deus, que delícia isso aqui. E eles não têm só desse vidrinho não, tá? Eles têm a versão grande também. Tem de 2 Não, litros, a família inteira. tem de 3 litros também. O que você precisar, a Refrico vai te oferecer. João, aonde que eu posso achar essa bênção de Guaraná Refrico Tubaína? Em qualquer mercado que você for, você vai encontrar. Se você não encontrar, muito provavelmente você deve estar dentro de uma farmácia, dentro de algum algum lugar, lugar que que não não seja seja um um mercado. mercado, porque o Refrico tá presente em todos os lugares aqui de Londrina e também da região. Refrico, eu amo demais isso aqui. É maravilhoso. Vocês gostam também de Guaraná, gente? Gente, Ai, amo muito. apaixonada. Pelo E é muito amor de tradicional. Deus. Eu acho que até as lanchonetes deviam ter mais, sabe, o Guaraná. Sim. Ter a opção do Guaraná. Nossa, E do é Refrico. Refrico é maravilhoso. Eu acabei de provar isso daqui. Eu quero falar que eu tenho 15 anos e que eu voltei 15? no ensino médio. Nossa, eu tenho 7 agora. Gente, Puxou lá nossa. atrás mesmo. Juro, eu acho que faz uns. Sem brincadeira, uns 8, 9 anos que eu não tomo isso daqui no saquinho. Nossa, É porque não existe mais. É. Existe, Não. gente. Eu sou a personificação. A personificação que existe. Eu acho que tava no Nossa, sexto que ano, palavra foi a última difícil. vez Calma que aí, eu só. tomei. Como que é?
Personificação. Significado, por favor. Eu sou a Pra ela, você perguntou, você olhou pra mim, eu não entendi o porquê. Vai, Rebeca. Eu sou a prova viva que isso existe ainda. Não é mais fácil usar essa palavra do que personificação? Ah, ela a fala prova palavras mais- difíceis, tá? Porque ela é leitora, culta, né? ela é culta, Leitora. educada. Deixa eu só chamar a produção aqui. Produção, dá o pano aí, fazendo um favor que eu fiz. E quem vai pequena segurar obra de agora arte. aqui? Agora você segura o episódio inteiro, né, Meu bonito? Que eu não mandei Deus. você pegar o saquinho? E agora? Avisei. Refrico levando mais sabor e alegria em todos os seus momentos. Nossa, olha isso, gente. Não, você tá falando que seu saquinho vai ficar aí, ó, o meu já tá acabando. É, rapidão, acaba. Falando em momentos, meninas, vocês estão vivendo hoje um momento maravilhoso na vida de vocês, né? De ter algo, assim, que é importante. Sim, com certeza. Eu queria saber da onde que surgiu a ideia de abrir uma loja de roupa. Ixi, Maria. Ixi, mas você quer saber a história? Com certeza. Inteira em detalhes. Rebeca era pequena ainda, tá, gente? Certo. Então, Baby. vamos lá. Vou ser bem sincera, de uma grande merda surgiu. Certo. Literalmente. Aham. Da minha vida tá uma grande bosta, eu não saber o que fazer da vida, Aham. não saber o que fazer, o que ser. Aquela, sabe, vocês já tiveram essa dúvida? Do que fazer da vida? Do que fazer da Com vida? certeza, eu acho que todo mundo, Identidade, né? Todo né? mundo. Realmente, assim, tipo... com certeza, acho que nos adolescentes agora acontece muito mais rápido. Por quê? Eu tive uma fase realmente não ter adolescência. Eu fui mãe aos 16 anos, né? Então, eu pulei toda essa fase aí de vocês, né? Que teve todo esse trabalho interno. Então, assim, eu fiquei na minha casa, Certo. eu pude ficar adolescente, e eu cuidei, né? Até saber o que eu quero fazer. Então, eu pulei essa fase. Então, eu já fui direto, sou mãe, e eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim. Tipo assim, você tinha acabado de ganhar a Rebeca. Acabei de ganhar a certo? Rebeca. Não sabia o que ia fazer da vida porque você não trabalhava. Não tinha como trabalhar, eu era uma adolescente, então não tinha como 16 trabalhar. anos, né? Isso. E aí eu comecei a vender algumas coisas, vender roupa, vendia produto natural, sempre fui Era muito bem empreendedora vendedora. desde o começo, né? Sempre estudei, sempre. Continuei todos os estudos. Passei em Ciências Sociais na UEL. Fiz 3 anos de Ciências Sociais. E daí, porque eu queria entender o mundo, eu queria ser uma pessoa que entendesse o mundo. E eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Chegou um momento, eu falei, mas não queria mais entender o mundo, porque ele não é de se entender. E aí eu parei. Nossa, que palavra, que profundo isso daí. Eu não quero entender o mundo porque ele não é capaz de não sou entender. capaz de entender mais. E aí eu falei, não quero. Entrei numa sala de aula, foi quando foi o checkmate, falei, não quero isso. Comecei a dar aula. E aí eu falei, que bosta que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. Não é o que eu quero fazer. Eu amo Fala, essa história. beleza. Conta a história da sala de aula. Por que você não quis mais? Gente, não dá. Ah. Cara, eu não sou obrigada a educar filho dos outros. E os pais mandam pra escola pra gente educar. Vai se fuder. Educa você na sua casa. Entendeu? Eu eduquei muito bem a minha filha, então eu sei que dá pra educar alguém. Aham. Não é? Exatamente. Então, assim, foi quando eu falei, não vou cuidar de pessoas que os pais não educam. Eu tô ali pra ensinar, não pra educar, né? E isso, assim, a gente tem que educar. Lógico, falar de valores, falar de humanidade. O professor também tá pra isso, mas a gente não tá pra ensinar que você não pode pisar no dedão do amiguinho. Aham. Você não pode falar palavrão ali. Não era isso. Então, não desisti de ser professora, tá? E aí, o que acontece que a sociedade faz o que com você quando você desiste de algo? Te massacra. Acaba com você. Acaba com você. Acaba. Eles acabaram comigo. Isso você tinha quantos anos? 20 anos. Legal. Caraca. Né? A Rebeca tinha 4 já. Rebeca já tinha quase 4 anos. Beleza. Fui fazer psicologia na UEL. Eu sou uma pessoa inteligente, tá? É isso que eu tô vendo, As né, pessoas amor? acham Não, que... porque passar Passou em na duas, tá, querido? Duas. 3. Eu Ah, passei, tá, calma que não acabou isso. Só um momento. eu passei em vamos lá. filosofia primeiro e eu reprovei na escola. Por falta, porque eu não gostava de ir pra aula. Não façam isso. Ok, adolescente? tava esperando Mesmo outra que vocês frase. se achem, que vocês são capazes, não precisa ali da escola, mas vocês precisam. Então, fiz filosofia, ciências sociais, filosofia para entender eu mesma no mundo. Cagou, né? Que daí eu não pude nem fazer.
Sociologia para entender o mundo e psicologia para entender minha mente, porque era toda bagunçada. E aí fui fazer psicologia e eu falei, o que eu tô fazendo essa porra da UEL de novo? Porque todo mundo sonha em fazer muitas pessoas sonham em fazer a faculdade e acham que é ali que tá o seu grande... Nossa, vou ser rica fazendo faculdade. Vou ser... Assim, agora minha vida está minha pronta. vida está pronta. Eu passei, arrasei, beleza. brilhei. Cara, não. Você tem que amar. Você tem que realmente gostar daquilo. Não vai pra frente se você não gosta. Legal, acho que era a segunda faculdade mais concorrida. Você imagina eu parar... eu passei em moda, tá? Na Federal. E aí, o que aconteceu? Nossa, mas você é inteligente mesmo, Camila. Na Federal. Mesmo. Federal, Na escola tá você bom? era bem? Não, Só na faculdade? só na faculdade. Mas daí o que aconteceu? Na escola você não era bem porque você não conseguiu ou porque você não estudava? Eu não conseguia Se concentrar, talvez? me concentrar. Certo. Eu tenho Déficit de bipolaridade. atenção. Não, tenho bipolaridade. Descobri não muito, porque eu passei por vários tratamentos até descobrir que tipo de transtorno eu tinha, de doença eu tinha, porque é uma doença. E aí a bipolaridade te faz não ter essa continuidade, né? E aí eu sempre fui muito também hiperativa, muito. Então eu tinha essa dificuldade de estabelecer vínculos. Mas não só isso, quando você não ama algo também é uma coisa muito importante. Então se você tá lá na faculdade não era o que eu queria. E aí eu fiz 2 anos de psicologia. 2 anos de psicologia. Caraca. E aí eu falei, não quero. Mas o que a sociedade vai fazer de novo? Massacrar. O que a família, mais uma vez desistindo não tá de uma aguentando, coisa. porque todo mundo tá depositando esperança em você. Sim. Exato. Então, eu não culpo, eu não julgo todos eles. Alguns eu julgo porque nunca nem me ajudaram em nada para falar de mim. Aqueles que me ajudaram, eu posso falar, nossa, eu decepcionei. Mas quem não me ajudou, eu quero que se foda, que se exploda e não fala de mim. Exatamente. Mas aquelas pessoas, eu magoei, porque elas depositaram. Eu magoei minha mãe. Eu magoei meu marido. Eu magoei as pessoas que estavam ali depositando esforço em mim, depositando energia em mim. Porque eu também invisto energia nas pessoas. E eu não quero que elas me decepcionem. Então, foi assim que deu essa louca. E aí, o que aconteceu? Camila largou psicologia. É uma coisa bem forte de falar. Tentei suicídio, porque eu não queria mais realmente passar por todo esse processo doloroso. E as pessoas realmente, elas não veem os sinais. Um professor de psicologia meu, foi quando eu quis largar de psicologia, foi quando eu estava gritando socorro, com um olhar, como eu estava, se o próprio professor, que é um... Gênio, digamos assim. Da aula na UEL, não conseguiu ver que alguém estava à beira de um suicídio, eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Então, eu não posso fazer nada para ajudar as pessoas se eu não me entender, me curar. Foi quando eu me peguei sozinha. Realmente, ninguém mais acreditava no que eu falava, ninguém mais acreditava em mim, ninguém acreditava que eu conseguiria algo. E, realmente, tudo aquelas coisas que falavam na minha infância, porque eu tive uma infância muito difícil, poderia se concretizar. Que eu não seria ninguém. Exatamente. Que eu seria só mais uma. Isso quando você largou a faculdade de psicologia. Você cursou 2 anos e largou. E larguei. Que ano que a gente tá falando? Foi no ano... 7 anos atrás. 7 anos. Foi 6 anos a loja, 7 anos a loja. Faz 7 anos, né, filha? Faz isso. Faz até mais. 8, 7 anos a loja. Porque eu sou péssima quando começou a fazer as coisas customizadas, as coisas em casa, foi quando você largou a faculdade de psicologia. Isso. Então, acho que uns 8 anos. 8 anos. 8 anos atrás. Estamos falando de 2013, 14, Isso. mais ou menos. 2013, 14, mais ou menos. Foi certo. isso. O pai da Rebeca, ele sempre esteve junto com você? Não. Ele sempre me incentivou a ser maior, a ser melhor. Certo. E isso eu sou muito grata. Certo. Mas quando as coisas ficaram ruins, as pessoas tendem a não acreditar. Minha mãe ela é tudo para mim, assim. Mas ela realmente também não acredita que está fazendo isso. O pai da Rebeca, eu não vou te ajudar mais, eu não vou te ajudar. E eu não culpo eles, tá? Porque realmente é um tempo que se perde. Você entende? Perfeitamente. Principalmente, tipo assim, pelo fato de você ter passado tudo aquilo na faculdade, Sim, etc. é um processo. Como Seu você histórico. desiste? Exatamente. Como você... Imagina uma mãe que era doméstica, que as filhas dos lugares que ela trabalhava
fazia psicologia, ou às vezes nem passava, fazia em particular, porque não conseguia nem passar no UEL, e ela escutou isso. Sim. Então, eu era orgulho dela. Uhum. Eu estava quebrando barreiras, eu estava quebrando ciclos, eu estava quebrando, como diz, né, aquela coisa familiar, sabe? De você ser a primeira a fazer, você ser E diferente. você foi a primeira a E eu fazer na sua fui, família. fui. Dentro dessa fase da sua vida que você estava fazendo a faculdade, você morava dentro da casa da sua mãe ainda? Não. Eu saí de casa com 15 anos. Com 15 anos. Isso, Então, já. antes de ter a Rebeca, você já morava... Eu aí você morava... eu engravidei e já saí. E você morava onde? Nessa época, sozinha, com alguém? Não, com o Gilberto, com o pai da Rebeca. Toda essa fase que você tá contando de faculdade, que você começou e desistiu, você já tava morando só com Sim, ele e com sua filha? Com minha filha. Certo. Mas A vocês gente era uma nunca família. Eu terminaram sempre esse prezei. relacionamento? Sim, a gente terminou quando ela tinha 4 anos. Ah, entendi. A gente terminou, Aham. ficou bastante tempo separado. Certo. Aí um dia eu liguei pra ele e falei, volta, porque, tipo... Aí ele Já voltou. tá tudo Ele certo. já tava morando em outra cidade, Certo. fazia faculdade em outra cidade. Ele foi pra onde? Voltou pra Cornélio. Ah, ainda bem que era Tava pertinho, né? Aí ele já tava fazendo a vida dele, mas mandei voltar, ele veio. Ele nem falou nada, ele só veio. Ó, que fácil voltar esse relacionamento, né? Você poderia voltar? É que eu sou Tô muito, indo. é que eu sou bom. muito boa. Explicado, explicado. Entendi. E aí, beleza, voltando lá, então, E você aí largou a foi, faculdade larguei, depois de 2 anos, ninguém todo esse- acreditou em você, Ninguém. todo mundo julgando de novo. Aí- Olha, essa menina é terceira, era a terceira faculdade que você tava. Terceira, a primeira não rolou porque eu reprovei. Certo, lembra, aí né? a segunda, Segunda fui, parei. com quanto tempo a segunda você parou? 4 anos quase, no último. Eu não Caraca, eu no entreguei. último É, ano. no último Mano. ano. E aí começou a psicologia e fez mais 2. Mais 2. Beleza. Então, coloca aí, foi 5, 6 anos. Cursando alguma Cursando coisa ali. coisa, tentando ser algo. Uhum. E aí foi quando eu tava assim, o que eu vou fazer dessa porra? Porque, tipo, não dá pra viver assim. Eu preciso me achar em algo. E eu sempre quis fazer moda. Não rolou a faculdade de moda até hoje pra mim, porque depois comecei a trabalhar. Aí eu peguei um shorts velho lá, que era de uma calça que eu tinha rasgado, e tinha o enjoei da Lave. Sim. E eu falo Nossa, que eu na sou época muito do enjoei grata. ainda. É, a época do Muito enjoei. tempo. A Lave estava começando, eu estava começando e era um momento muito bacana. Na verdade, era um momento de crise, mas para quem tinha ideias, estava indo. Ajudando sabe? bastante. Tava Ajudou ajudando. muito, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, esse grupo é um grupo de Facebook que tem aqui na nossa Sim, cidade. e tem até hoje, né? Tem até hoje? Tem até Funciona hoje. esse grupo? Eu não Tem. sei mais se está funcionando, mas Eu acho que ele virou algo um pouquinho maior que um grupo. Tipo, um tem grupo, eu acho que é mais muita vendas, gente. Mas ali enfim, total. era um Venda. grupo de vendas que tinha aqui na cidade da Lavínia. E é um grupo que, tipo assim, era o maior grupo do Facebook da cidade, né, Rebeca? Era, tipo, eu acho que é o maior. É o maior que tinha. Maior, E aí de tinha tudo. desapegos. Era Ai, só ela. chamava enjoei e aí? E era literalmente isso, né? Desapegos. Tipo assim, enjoei dessa camiseta. E aí eu vou lá, tiro uma foto, posto e anuncio, né? Isso. E às vezes vendia, tipo, de questão de 1 hora. Era muito rápido. É porque tinha uma assim, ó. visibilidade muito Sim, grande, né? Sim. É aquela coisa que eu falo que foi, tipo, um milagre, né? Aí eu coloquei os shorts lá. Eu falei, porra, vou postar esse short lá no Enjoei, né? Postei. De repente, começou um monte de gente querer o short. Eu falei, peraí, que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Beleza. Tá tudo ok. Fiz o short, vendi lá. Aí começou um monte de pedido. Eu falei, mas como que eu vou fazer tantos shorts? Como que isso vai acontecer? Não tinha nada, eu não tinha um centavo, gente. Vocês não estão entendendo. Não, zerada. Menti pra minha mãe. Que ótimo. É que já tava boa a Já tava imagem, né, boa a Rebeca? imagem dela já já, tava pra ela bem contar uma engraçadinha. mentira. Aí eu coloquei a culpa no Gilberto. Envolvi... E o coitado É. não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com isso. Eu sempre coloco a culpa no Meu Gilberto. Deus. A Falei culpa é do assim, Gilberto. Hashtag a culpa é do Gilberto. Mãe, o Gilberto vai fazer um concurso. Tem como você me emprestar o dinheiro pra pagar a inscrição do concurso Ele tava pra sabendo dessa mentira? Não. Meu Deus. Tá ficando cada vez Melhor essa história. Não estava sabendo. Tá, e aí? Aí ela me emprestou R$50. Literalmente a história dos R$50 lá, tá? Aham. Tipo, podia fazer a música lá dos R$50. Sim. Fez, aí beleza. Eu comprei lá uns shorts. Aí meu pai conhece, acho que meu pai conhece tudo quanto é brechó aqui em Londrina. Aham. Eu falei, pai, então, eu tô fazendo uns shorts, meu pai, ele é muito doido. Uhum. E aí ele falou assim, tá bom, eu te levo nos aí. Aí ele chegou lá e falou assim, ó, minha filha quer calça pra cortar pra fazer shorts. Aí, mas ela não vai pagar isso não, tá? Não vai pagar isso não. R$2 ela paga nessas aí, mas ela leva tudo. Aham. Eu falei,
Beleza, Porque pai, até R$2. então você tinha só R$50 pra poder fazer esse Isso, investimento então inicial. Não tinha. É. Não tinha dinheiro. Aham. E eu comecei a comprar as calças dos brechós. Aham. E aí eu comprei primeiro os spikers, fui fazendo customização e vendi. Vendi lá. E onde aconteceu o Clube da Onça. Mas o nome foi engraçado, tá? O meu avô, que hoje faleceu, que é meu pai, na verdade, pai de verdade, assim, sabe? Foi quem te criou? Foi quem me criou. Legal. Criou mais. Mas é isso, vai ter que continuar em outro pod pra falar É sobre muita história. Então, assim, aí ele falava assim, um dia eu tava vestida de oncinha, a Rebeca de oncinha e minha mãe de oncinha. Ele falou, Caraca. nossa, olha o Clube da Onça chegando, a tribo da onça chegando. Aí eu falei, nossa, a tribo da onça. E ficou, e passou muito tempo, sabe? Aham. Aí eu tô lá no Facebook de madrugada, fiz um monte de short desmaiada, porque eu desmaiava, gente, de trabalhar. Eu lembro desse dia. Você pegou, só voltando na história, você conseguiu comprar as calças por R$2? Comprei R$2, fiz o Deu short, comecei a várias vender, calças. e vendi. No Enjoei. E vendia no Nessa Enjoei, época, só a Rebeca Enjoei. tinha quantos anos? Oi? Nessa época a Rebeca tinha quantos anos? 10, 9? Não, 9 ou 8. 9 ou 8. Nossa, você lembra disso? Lembra? A Rebeca Nossa, tem uma memória que memória boa, gente. Eu esqueci e a que eu Rebeca almocei ajudava a fazer hoje. shorts, tá? Gente, eu tenho uma história Caraca. maravilhosa sobre os shorts, né? Tava eu lá, falei, vou aprender outra técnica de rasgar shorts enquanto minha mãe não tá em casa pra eu fazer o orgulho dela. Aham. Peguei um estilete. Olha. Não faço isso em casa, crianças. Peguei um estilete, cortei assim, meu dedo saiu quase inteiro, viu? Cortei, A criança tipo, com 8 anos pensou que era uma boa ideia pegar o estilete. Começa aí. Pra cortar escondido da mãe, Da pra mãe. fazer uma Tá surpresa. ótimo. A intenção É era boa, isso. né? Pena que a conclusão não deu certo. E o pior, estraguei uma calça porque eu tive que prensar o sangue com a calça. Ele estragou uma peça ainda. Ainda bem que foi R$2, né, Rebeca? Exatamente. Misericórdia. Exatamente. Aí você fez, Aí fazia customizou. sempre pelo meu pessoal. E colocava lá pelo meu pessoal. Mas você eu colocava tenho no uma página Enjoei? de venda. Só Enjoei. Ah, legal. Só Enjoei. Já foi ganhando nome aí, Já então, aí, né? sim, Porque fico colocando. Mas era seu nome, tipo Era, assim. meu, a colocava um Camila short dos shorts. customizado por Aham. R$20. Massa. Quem não ia comprar um short por R$20? E eu Comprava coloquei por sempre dois por e vendia. R$20. Nossa. Sempre por R$20. Encurtando toda a história, colocava lá. Fui fazer o nome. Tava meio com sono. Acordei de manhã, Clube da Onça. Falei, que bosta é essa? Não era Tribo da Onça? Clube da Onça? Falei, e agora? Tem mais de 700 e pouco seguidor. Ai, deixa essa porra mesmo. E Você, ficou- você mesmo tinha dado esse nome? Isso. No dia anterior. Mas era pra ser Tribo da Onça. Ela igual colocou meu errado avô. porque Eu tava coloquei- com sono. Caraca, eu tinha entendido. Meu Entendeu? Deus. Aham. Era pra ser Tribo da Onça, coloquei Clube da Onça e agora deixa essa porra mesmo. Já acabou, já foi, já tem seguidor, né? Isso Sim. no Instagram. Isso já não tinha Instagram na No- época, amor direito. Ah, Instagram foi no mais pra Facebook frente, mesmo, no então. Facebook. Então tinha Facebook. 700 curtidas a sua página. Já, é. Ah, legal, Tudo legal. lá. Quem fala Aham. seguidor hoje, É, acostumado é, com só por seguidor, isso. Aham. cara. Só que na época, né, 700 era... Era muita coisa. Nossa, muita coisa, gente. Era muita coisa. Tá falando de 2015, 2014? Isso, e aí foi indo. E aí comecei fiz a primeira camiseta pra mim e pra ela. Levava ela. Aí tinha um corsinha. Nossa, eu sabia que eu me arrependo de ter vendido meu Capotou o Corsa. Corsa. Eu amo meu Corsinha. Eu amava meu Corsinha. Gente, quem tiver com meu Corsinha, eu quero ele de volta. Pode vender de volta pra mim. Eu quero, tá? Eu pago. Eu quero meu Corsinha de volta. Gente, ele tem história. Se Gente, você não me vender, eu roubo. hashtag eu quero meu Corsinha de volta. Tá bom? Eu quero envelopar ele de oncinha. Mas traz meu Corsa. Maravilhosa. Aí, gente, aí foi. Pro carro, do carro pra feira, da feira pra primeira loja, e daí foi. Aí você sabe o restante da história. Que massa. Então tudo começou vendendo dentro do carro, mas você ia nos lugares Não, vender os eu shorts? estacionava na frente do Royal até eles tiraram eu de lá. Caraca, sério? Sério. A gente fez feira. Gente... Gente, Quais feiras vocês faziam? eu levava ela pra dormir Domingo? embaixo da barraca da feira. Quando eu não entregava panfleto, né? É. Eu lembro, até hoje, gente, pra vocês saberem como simpatia é uma coisa incrível, né? Lembro até hoje uma senhora que chegou em mim achando que eu tava trabalhando lá igual uma louca, eu era só uma criança entregando os panfletinhos pra minha mãe, tava maior feliz. Daí a mulher, nossa, Deus te abençoe, sua vida vai ser maravilhosa. E eu, gente, essa história marcou muito minha cabeça, eu fiquei, nossa, fez meu dia. E eu levava ela. Então, a respeito de saber o que é trabalho, a Rebeca sabe. Desde E sempre, né? ela já Desde teve. sempre ela teve essa coisa de trabalhar. Eu falo que ela vai se virar na vida. Sim. Eu sou muito tranquila a respeito da Rebeca se virar. Ô Camila, mas vamos falar um pouquinho de como que começou essas vendas. Porque tudo começou, que você contou pra mim, que
começou a vender no carro, na porta do Royal. É. Aí o Royal expulsou vocês de lá? Como que foi isso? Pelo Como foi, amor foi de Deus, segurança, gente. Acho que as lojas se incomodaram, alguma coisa assim, mas eu entendo também. Prego que se Eu estava vendendo short a R$20, gente. Na frente do shopping, Na frente que do custava uns shopping, R$50 entendeu? o short. Sim, naquela E o época, shorts sim. era melhor que os do É, shopping. porque era toda customizada, então ainda tinha toda a minha história ali, tinha... Eu contava história no shorts, eu fazia Disney, do Mickey, aí eu fazia vocês não têm noção. Eu fazia Dark, Feito à mão com amor. Feito à mão com amor. Eu escrevia Feito à mão com amor. Tipo, na etiqueta? Agora todo mundo faz isso, mas na época, nossa, Feito à mão com amor. Quem criou. Estamos recebendo hoje a criadora das etiquetas Feito à mão com amor. Então E é aí isso. saiu do Royal e você falou, meu Fui pro Deus, eu preciso achar um estacionamento. outro lugar. Pro Foi pro estacionamento de estacionamento. carro. Tem cliente... Gente, tem Como cliente assim, um que... estacionamento de carro? Eu fui no estacionamento, paguei o estacionamento e ficava aberto lá o capô do carro e... o Na frente cliente do ia lá. Royal? Não, era na frente do camelô daí. Cara, genial! Meu Deus! Empreendedora! Muito bom. É isso. Aí tinha cliente que já marcava o horário, aí as outras estavam passando via e comprava também. Que massa. E aí, por quanto tempo durou esse Até porta-mala? aí eu falo que são pessoas que realmente são importantes. O Gilberto realmente é muito importante. E aí eu peguei e falei, não é possível. Eu pegava, não tô ganhando dinheiro. Eu olhava pra ele assim, meu Deus! E agora? O Gilberto parou o mestrado. Pra te ajudar? Isso. Caraca, Fazer ele fazia short. mestrado de quê? Geografia. Caraca. Tipo, ele parou um sonho dele pra poder investir no Sim, seu, podemos sim, dizer assim? Isso. Que E prova aí de ele amor, parou, né? De Ele verdade. parou. A prova também de dinheiro. É porque ele viu. Amor, não, mas era o assim, resultado falar pra você financeiro mesmo. que o resultado financeiro, beleza, óbvio, Sim. ele tava enxergando. Mas de verdade, foi uma prova de amor? Porque se ele tava fazendo mestrado é porque ele realmente gostava daquilo. Sim. Aí ele parou e aí começamos a customizar juntos. Ele Vocês costurava. customizavam dentro de casa? Dentro de Ai, Os shorts? gente, é muito engraçado. Caraca! A Rebeca é cagona, sabe? Literalmente, ela caga muito. Meu Deus! É. Ao exposit! A Rebeca, ela tem muita dor de barriga. Você não contou a história de ter começado a loja dentro de casa. A loja começou dentro de casa. Eu fui Conta a viajar. história. Pera, Aí- mas daí saiu do estacionamento Ai, e gente, foi é pra dentro de muita casa? coisa. Ela vai contar a história Aí agora. o que aconteceu? Eu tive que atender os clientes, gente. Essa história é muito legal. Tem muita história legal. Quero saber todas, obrigado. Me rendeu vários traumas. Ai, ok, não vamos rir com Ela é culpa. psicóloga até hoje. Não ri. 2 vezes por semana tem terapia, menina, vamos lá. Beleza, eu fui viajar porque eu não dava conta de fazer só short, começar a vender roupa também. Aí eu fui pra São Paulo, né, com a Carol Turismo. Ó, aí- alô, Carol. Eu quero ir pra São Paulo. A pública. Pode levar o João e Por o favor. Pedro. Se quiser, ó, Gente, já entra em contato. Aí, cheguei em casa, eu falo, gente, é verdade, o Gilberto é muito amor. Cheguei, tava minha loja montada. Ele fez Uma surpresa loja pra você enquanto você montinha, tava ele e viajando. ela. Com as coisinhas de casa. Que amor, tem sem foto. estilete dessa vez. Que linda. Aí cheguei, Sem coloquei tudo cortes. bonitinho, deixei tudo certinho. Aí as clientes mandavam assim pra mim. Ai, tem estacionamento a sua loja? Amor, tem o cincão inteiro. Visionária! Semira, Maria Cecília, Aquiles. Alô, gente do cincão, amo vocês, porque, né, é nóis. E é isso. E aí, a gente realmente começou lá, que é onde eu cresci, é Dentro da onde eu casa. amo. Qual bairro você cresceu? Eu, Aquiles, né? Aquiles. Que é Aquiles na Ilha do Anel Hatch. Ah, perto do Catuaí. Isso. Morei no Catuaí também, morei no morou também. Aquiles, morei no, aí Maria depois no Luiz de Sá. Cecília, Luiz Aí de já Sá. era no Luiz de Sá. Luiz de Sá é o gourmet, né? Aí o Gilberto era da parte do gourmet. Ele comia mussarela. Ele comia mussarela e tomava refrico. Eles estavam vendendo dentro da sua casa, então. Sim, e aí Legal. começou a vender em casa. Aí a gente começou essa história. Tem estacionamento, tem tudo. Não sei como. Coloca lá qualquer rua, fica à vontade. E aí começou assim, as pessoas começaram a ficar em casa. Só que daí, adivinha onde que era o provador? No banheiro. Na Meu frente banheiro. do banheiro. Eu morava no Sobradinho, Ah, só tinha um banheiro. Aham. Não tinha suíte. O que era suíte? não, filho. Nossa, não. suíte, para. Agora eu tenho quatro suítes, mas
Ai, Vê gente, tweet. a gente vai chegar lá, Ela calma tá que a gente vai estourada, chegar tá bom? nessa Ela parte quer da falar que ela história. estourou. É muito bom. Aguenta. É muito bom ter bastante banheiro em casa. Cara, dá dor pra Sim. cagar. É porque assim, geralmente a gente chega já querendo cagar. Aí sabe o problema? Ela caga no meu banheiro. Tipo, Gente! aí, meu, né? Então, assim, é bom ter bastante banheiro. Cada um corre pra um Sim, banheiro. exatamente. Na verdade, é bom porque daí cada um fica com um, né? Tipo assim, não tem, né? Por exemplo, às vezes eu coloco meu shampoo, eu tenho 2 prateleiras no banheiro, né? Eu sempre coloco embaixo, porque eu sou preguiçoso. Eu tenho preguiça de esticar a mão lá em cima. Aí eu coloco embaixo. Aí minha avó vai e coloca o shampoo em cima. Aí eu coloco embaixo, aí coloco em Sim. cima. Aí fica aquele tira casaco, põe casaco, tira casaco. Só desgaste. Vai acabar, ó, vai acabar toda essa discussão aí, entendeu? Amém. Ter mais banheiro em casa. Aleluia. E lá no seu sobrado só tinha um banheiro e ainda você usava gente, de provador. Um banheiro. E aí, fizeram um negocinho que tinha... Era uma partezinha assim, filha. Era um assim, quadradinho. Um quadradinho, tinha Daí o banheiro. na frente do banheiro tinha o quadradinho e um pano de onça, né? Porque clube da oncinha não tinha como não Customizado, Tudo por favor. customizado. Aham. Daí eu entrava e ia, né, fazer minhas necessidades no banheiro e não entrava fala cliente. Daí as mulheres lá, né, eu ia abrir a porta, uma bunda. Eu, Meu Deus. oi! E ela, oi! Nossa, que cheiro ruim! É? É, a gente só tem esse banheiro aqui em casa. Mamãe decidiu que ia ser o provador. Aí eu tenho que cagar também. Nossa, e a gente tinha escada, né? Escada pra ir lá pra cima. Lógico que era pra ir lá pra cima. Mas daí, nossa, eu tinha cliente no provador. Eu, mãe, tem cliente no provador? Tem, filha. Mãe, eu preciso muito ir no banheiro. Meu Deus, judiação da criança, Camila. Por Deus, Que filha. dó. Mas só tinha aquele lugar. Era o que dava pra fazer na época, Aí gente. foi quando decidimos que precisavam de outro lugar, né, gente? Olha. Com certeza. Que Dá pra bom, cagar. seu chat. Não, eu coloquei até cagar em meu paz. irmão. Gente, ô mãe, pelo amor de Deus, eu queria cagar, eu não tô conseguindo. Você poderia abrir uma loja? Não, mas de verdade, eu não conseguiria cagar com o cliente ali na frente da porta. Eu Ela sabia caga que... em qualquer lugar. Eu sou alérgica. Meu, ela cagou esses dias no aniversário de 15 anos. Não conta essa história! Pois agora você vai pois contar. agora você Ai, contou, gente, não é Por que nossa, você não conta? Não, Não obrigada. consegue? Não. Vai, Ai, então vai a mãe. Gente, vai ser pior, Eu mas passei tudo bem. vergonha ainda porque eu sou a mãe da cagona. Aí, beleza, a Rebeca vai no aniversário. Eu vou entender. Primeiro explica por que você caga. Eu sou alérgica, gente. Você é Tem intolerante à lactose? vendo? trigo, soja, glúten, lactose, proteína do leite e frutos do mar. E de Então, pirona. qualquer coisinha de pirona, ibuprofeno e blá 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 Ó, blá. aquele meme do jornal, Xoxa, anêmica, manca e inconsistente. É, Rebeca? Exatamente assim. E aí Meu foi na festa de Deus. 15 anos. Tá, fui na festa de 15 anos da minha prima. Desculpa, Vitória, se você estiver vendo isso, me perdoa, era eu mesmo. Tava lá, e daí eu tenho meus migué, né? Eu tenho que limpar conta tudo, muita tenho que história. deixar tudo certinho. E eu sou meio mentirosa. Ah. Ai. Daí eu fui no banheiro e falei, Giovana, fica na porta, que é minha outra prima. Fica na porta e fala que aconteceu alguma coisa e não tem ninguém lá, a porta tá trancada e inventa alguma coisa. Daí, eu fui, fiz minhas necessidades, só que não tava dando descarga. Meu Deus, eu odeio. Daí, o que eu podia fazer? E tinha uma pessoa esperando na porta. Porque a Giovana não cuidou direito. Ô, Giovana, Não seu consigo. único papel era cuidar da Ela porta. fala isso. Daí, eu saí, né? Nossa, moça, você acredita que ali tá com um cocôzão? Eu fiquei morrendo de nojo. Nossa, eu fiquei limpando, daí eu abri a patente e aquele cocô na frente. Eu não quero entrar ali, não. Aí, se eu fosse você, não entrava também. Pois a mulher foi e espalhou pra festa inteira que eu tinha cagado lá. Mas ela falou que foi você. Falou. Ela não acreditou na sua mentira. Então, eu Eu não achei o acredito. cu. Eu jurava que ela ia acreditar. E meu tio, que era o pai da aniversariante, falou: Ô Gilberto, vamos pegar uma garrafa peixe ali. Pobre do pai querendo ajudar, Pedro. Meu Deus. Ah, e aí? Aí ficou por isso, saiu de Gente do cagona céu. pra família inteira. Exatamente. Agora todo mundo sabe. mesmo. Agora? Agora Se você tá. estava nessa Rebeca. festa de 15 anos, foi a Foi a Rebeca. Rebeca. Foi. Agora foi revelado. Que fama. Mas e aí? Decidiu abrir a loja. Decidimos abrir a loja. Ó, só uma dúvida minha, pessoal. Por você fazer na sua casa, tipo assim, não tinha hora que incomodava? Porque, não que todo mundo seja inconveniente, mas tem gente que é, tipo, de bater à noite, querer... Ah, sim, várias vezes. Começou isso também. Tipo, de chegar muito tarde, as pessoas chegarem lá do nada, sabe? Mas não foi muito isso, porque realmente, gente, tava ganhando dinheiro. E quando a gente ganha dinheiro, parece que a gente perde totalmente
as coisas ruins, Aham. sabe? Que, Aham. tipo, essas coisas pequenas e Sim. não faziam tanta Diferença. diferença. Você trabalha. Se você já ganhando dinheiro, vai ter um peso? É. Você trabalhar tanto? Você tá Agora conseguindo. trabalha E e começa a ganhar menos. É triste. Vai começar a achar mil coisas que Coisas estão que ruins. você que estão ruins. Então foi isso que aconteceu. Aí foi com o Gilberto e falou assim, eu falei, não vou conseguir, eu não posso, eu não vou conseguir, você vai vir, vai dar merda. Vai dar merda. Meu, não quero. Ele falou, você vai conseguir. Positivo. Eu nunca fui positiva, tá? O tempo todo. sério? Não. Eu acho que isso é Você bom. não me conta. Nunca fui muito positiva, não. Agora eu sou Principalmente. Agora eu tô mais. Eu ando meio louca, tá? Mas aí foi, mais louca. Mas aí foi. E fui. Peguei uma salinha no camelozinho ali do Seu Francisco. Do Seu Francisco. Ai, eu o Seu adorava Francisco, ele, gente. Era um senhor muito legal. Muito Onde bacana. que era esse camelozinho? Ali do Maranhão, agora é uma loja de móveis. Ah, tá. Ah, Vocês Nossa, lembram? meu, Um shoppingzinho que tinha ali na Maranhão? Eu fico muito ah, Ah, você Maranhão. pegou fogo ou não? Não. Não, Um pegou shoppingzinho. fogo é Duque. Não. Pera aí. Na Sabe Maranhão. o cantinho do pastel? Sei. Não, o cantinho do pastel não. Aquele Calma aí, lugar Cantinho lá. Mineiro. O cantinho do Mineiro. aham. Da Sei. torta lá. Aham. Do lado. Ah, legal. Aí foi lá quando a gente abriu. E aí, sempre dá merda. Toda vez que eu vou abrir alguma coisa, eu fico muito louca, sabe? Tipo, não vai. Meu Deus, vamos colocar tudo no lugar. E aí, eu tinha chegado de São Paulo. E aí eu não tinha colocado nada. E aí tava tudo em saco. E aí não tinha chego cortina de provador, não tinha chego nada. E tava fila de gente. Mas você anunciou que ia inaugurar a E loja? anunciei, né? Eu Até sou- então você eu tava sou usando o Facebook ansiosa. ainda? Usando o Facebook. Aí você não postou, não tipo, existia Instagram. grande inauguração do Clube da Da Oncinha. Oncinha. Meu Deus. E uma lojinha desse tamanho. Aham. Com o estacionamento. Com estacionamento. É. Tem estacionamento. que Agora eu não tem vendia estacionamento. antes. Não sei se vocês lembram na frente do Corsinha. Corsinha. E aí foi isso. E aí, E aí abri chegou minha as loja. clientes fazendo fila, você não tinha nem desensacado. Não, aí elas olhavam no saco. Caraca. E aí, como que foi essa grande inauguração? Uma loucura, né? Foi só os sacos e abriram e pegaram as coisas. Aham. E aí, vendeu? Era muito fácil vender. Nossa. Muito fácil vender. Era muito fácil. Bom, porque pra quem comprava, abria o saco, pegava e E escolhia. pegava, escolhia É. no saco. Com certeza Acho que a não era emoção. difícil. Uma coisa que eu tô notando muito, as pessoas gostam dessa emoção. As mulheradas gostam da emoção. Eu tô vendo em live isso. Porque agora eu faço live de venda. Elas gostam da emoção. Mulherada tão, ó. Como assim, viciada. emoção? Explica Emoção pra de gente. você conseguir. Caralho. Peguei primeiro que todo mundo. Sim. Vocês já assistiram os delírios de Beck Bloom? Não. É Não. uma super consumista, assim, do jeitinho que a gente é. E daí tem várias cenas que a gente, inclusive, colocou no nosso Loucas por Bazar, dela pegando e brigando por causa de uma peça de roupa, sabe? Então é esse tipo de emoção que a gente gosta. Tipo assim, eu sou a primeira, eu consegui, cheguei mais cedo, por exemplo. Tinha essa muito peça disso é na minha. loja, muito disso na loja. Massa. Tipo, até porque os shorts eram customizados, então quem pegou aquele não existe outro igual. E aí, nessa época que você abriu a loja, você continuava customizando os shorts ainda. em casa? Ainda. Caraca. A minha avó lavava os shorts brancos para coleção de ano novo. Aham. Eu chegava na casa dela e não, e as pessoas que passavam na frente da minha casa falavam, meu, essa menina tá louca. Teve uma prima minha que falou, mandou pra minha outra prima assim, então, no Facebook, eu acho que a Camila tá louca. Eu passei no vídeo da casa dela, tinha tanto short, tanto coisa, ela nem acho que não tava sabendo direito das coisas que estavam acontecendo. E realmente eu estava louca, né, gente? Vai ter shorts, como assim? Aham. Como isso aconteceu? Mas ó, falando então, chegamos na primeira loja, Primeira chegamos no- loja. falamos do nome da loja, Clube da Oncinha, e agora a gente tá falando das clientes que são insanas e muito consumidoras Sim, elas suas, né? realmente... O que a gente quer trazer, né, filha? Que elas realmente fazem parte de algo. Sim. Gente, vocês não têm noção. A minha casa é decorada de decoração da loja. Porque eu invisto na decoração, eu invisto em experiências dentro da loja. Agora a gente está com um novo... Alguns planos. aí de Certo. todos. Experiência de todos os sentidos. Visão, olfato, paladar, tudo. Legal. Estar dentro da loja. Porque no mundo hoje virtual, o que te faz ter uma loja física? Aluguel é caríssimo. Meu aluguel é Exatamente. fuder.
Meu Aham. aluguel é muito caro. Eu tô no meio do centro, numa loja de 300 metros. Então, vocês devem Ali imaginar. onde você tá, Minas Gerais, né? Minas Gerais. Vamos Os chegar melhores nessa pontos. nova loja, mas essas clientes que te acompanham, desde quando você Loucas, vendia igual eu. na frente do shopping, Tem ainda. no estacionamento, Eu juro pra você, estão tem com umas que você. Tem umas que Jura? guardam uma sacola. Caraca. Entendeu? Uma sacola de papel. Foi pra Londres. Elas tiram foto lá em Londres com a sacola. Que massa. Então é isso. É você criar vínculos como família. E eu É acho, muito bom. Eu acho que assim, essas pessoas que acompanham as suas clientes, as suas seguidoras, merecem ser bonificadas também, né? É lógico. E eu fui conhecida como uma loja do cropped. Então eu vou sortear croppeds, que elas adoram os croppeds. Adorei! Vamos ter sorteio pra vocês do Clube da Oncinha. E pra você que tá assistindo ao vivo a gente agora, é muito fácil de você Nossa, não. participar. Qualquer pessoa, até um cachorro, se estiver assistindo, sabe participar. Pra você participar, é só você deixar o seu like e comentar o seu arroba, se inscrever no canal também, e comentar o seu arroba aí nos comentários que a gente vai entrar em contato com o ganhador. Então, mais uma vez, meninas, prestem atenção que é muito fácil. Deixa o seu like, se inscreve no canal do Pode Ser e comenta o arroba do seu Instagram, que se você for a sorteada, a gente vai entrar em contato com você Exatamente. através do direct. São três Então, coisas que não vai dar 30 segundos. é, exatamente. Ó, reage, bota um cropped e dá uma olhadinha no que vai ser sorteado pra vocês. Gente, primeiro tá rolando promoção lá na loja de Reage Bota o Cropped. Não sei se vocês ficaram sabendo. Legal. É que toda treta na internet eu faço alguma promoção. E fizeram treta com a gente. Então aí eu fiz promoção do Reage Bota o Cropped. Vamos mostrar os prêmios, Vamos lá? meninas. Opa, essa câmera aqui, gente. São dois cropped de fabricação nossa. Esse tecido é o Duna, né, mãe? É o Duna. Maravilhoso. Tem um caimento incrível e é daqueles que não precisa passar. A gente Perfeito. pensa nisso. Eu Maravilhoso. detesto. As mulheres de hoje em dia não têm tempo. Eu então estou precisa passar. aderindo, o corpo passa. Entendeu? É Mas maravilhoso. assim, nem precisa o corpo passar. Ele já vem passado. Maravilhoso. E o outro Coloca- modelinho é esse aqui, gente. Olha que lindo. Também é o Duna. Os dois do mesmo tecidinho. Um preto e um marsala. Porque, né, a gente gosta de uma cor e um pretinho básico não pode faltar. Arrasou. Ó, sabe de uma coisa? Meninas, pra vocês que vão participar do sorteio agora, além dos 2 croppeds, a gente vai sortear pra vocês uma caixa de refrico. Ó, agora ficou bom Uma esse caixa. sorteio, hein? Então, por bom. favor, curtam, se inscrevam, comenta o seu arroba que você já vai estar participando Não, e concorrendo mas hoje a tá 2 recheado, croppeds viu? e uma caixa de refrico. Hoje tá recheado os prêmios, viu? Tá maravilhoso. Nossa Pra você reagir de Senhora. verdade. Camila, abriu a primeira loja, foi uma loucura total. E aí, depois disso, continuou dando muito certo o Sim. seu projeto? Aquele medo que você teve inicial? Acabou. Real. Aí, realmente, eu consegui entender mais o meu negócio. Eu consegui entender o meu potencial. E porque eu falo assim, ó o ego, né? Meu, acredita em mim. Real, porque eu trabalho muito. E quando você trabalha muito, você vê resultado. Sim. E gente, não tem. Não adianta, não é coisinha do Pinterest, não, tá? A frasezinha que você pega pronta. Realmente, você consegue quando você se dedica. Mas se dedicar mesmo, se dedicar mais que os outros. Real, tipo, não tem como. Eu tinha que fazer mais, eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que fazer diferente de todo mundo. Não tem como. Entendeu? Quando que foi o momento que você viu que foi necessário ampliar a loja? Abrir mais uma não tinha loja? espaço. Certo. Gente, vocês já viram meus bazar? Já. Os primeiros bazar? É. Sabe a porta da felicidade de Assunção? Eu lembro o seu Francisco. Gente, eu só dou risada. Coitado do nisso seu aqui. Francisco. Ele sofreu. hein? O primeiro bazar que eu fiz, eu fiz na rua do seu Francisco. E aí, o seu Francisco vinha toda hora falar, Camila, vai abrir? E eu não entendia porque ele tava falando, vai abrir. Não, seu Francisco, deixa fechado. Aí ele vinha de novo, ô Camila, vai abrir? Eu falei, seu Francisco, daqui a pouco eu abro o bazar, né? Menino, a hora que o seu Francisco foi abrir a porta, ele falou, Camila, preciso de ajuda aqui. O pessoal com as araras na mão, fazia arara, fazia assim, ó. Ele não conseguia abrir a porta. Misericórdia. Juro pra vocês. Juro. Esse não tem gravação, os outros bazares têm. Aham. Porque eu nem gravei, eu ia achar que ia acontecer alguma coisa É. importante. Meu Deus. E aí, Maluco depois... cliente.
Nessa Foi primeira quando- loja, você fechou essa loja ou você abriu mais uma? Não, Como aí que foi? eu ampliei pra trás, aconteceu o quê? Tudo, e aí eu fui pro lado, literalmente. Achei uma salinha do lado e abri lá. Mas daí você ampliou a loja ou ficou 2 lojas? Não, ficou uma só. Você fechou a primeira fechou e abriu e aí a abriu maiorzinha. a maior. Beleza. Aí, ok, Ô, tá mãe, tudo certo. não. Foi. Você abriu a da Pernambuco. Aí depois eu abri Pernambuco. Mas você não fechou aquela, tinha aquela e a Não, Pernambuco. aquela pequenininha eu fechei. Aí eu fui pro lado. Sim. É, fui pro Nossa, lado. até eu esqueci dessa. Oh. Gente, Alguém foi pro lembra dela lado. falando que a memória da Rebeca é boa? É verdade. Aí foi pro lado e aí Era maior a loja daí? era maior já, Massa. né? Tinha que ter maior. Aham. A estrutura arrumei bonitinha, ficou linda. Aí as pessoas que estavam na outra ponta do centro não conseguiam chegar a tempo no horário do almoço. Falei, então vou abrir uma loja pra vocês lá. Uhum. Simples, né? Tá alguém Nossa, dinheiro. Peraí, só um momento, eu vou abrir peraí mais que eu uma. vou Fica abrir uma tranquilo, loja, amor. franquia. Pera que eu vou resolver seu problema. Cheguei de uma loja pronta ali na Pernambuco. Prontinha. Uhum. E a mulher falou assim, eu quero tantos mil nos móveis. Eu falei, não. No seu Não sonho, tem né, como, querida? não dá, eu tenho tanto. Ela falou, tá bom. Eu adoro quando a pessoa fala, tá bom. Uhum. É muito Tipo, ela tá apavorada pelo dinheiro, né? Assim, Não, pela ela não tinha qualquer nenhum, porque coisa. ela tinha outros negócios e realmente ela tinha muitos Aham. outros negócios. Lá Ela- onde você- Ela era dona do prédio. É a Então ela tinha motoqueira, muito né? dinheiro. Motoqueira. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus! Uma motoqueira, nossa, maravilhosa. E aí Que ela legal. falou, vai, fica. E aí você pegou a loja da Pernambuco pronta? Tipo, Oi? já tava montadinha? Tava montada. Ah, que massa. Isso Aí foi adiantou mais muito pra fácil, você, muito, né? Eu coloquei roupa. Aham. E E aí aí, foi então, você indo. continuou com 2 lojas Com até 2 então. lojas. A da Pernambuco e a Da da Pernambuco Maranhão? e da Maranhão. Maranhão. Massa. E mesmo assim não dava conta. Caraca. Não dava conta. Só que daí, nessa época que você tava com a da Pernambuco e da Maranhão, você não dava mais conta de fazer todo o short, só você e seu Aí a gente parou com Gilberto. short customizado. Foi um momento que a gente parou. Que não dava mais Não tempo. dava mais tempo, até porque quando você... E as pessoas não queriam pagar mais. Uhum. Aham. É uma coisa bem a se pensar que as pessoas não valorizam muito o trabalho manual. Sim, sim. As pessoas querem coisa A mão de imediata, obra. rápida. Além dos Enfim. shorts que vocês customizavam, você sempre buscou roupa em São Paulo, você São tava Paulo. dizendo pra gente. Sempre em São Paulo. Que legal. Depois E aí, vai mudar isso também, né? sim, aí você parou de fazer os shorts e continuou vendendo as roupas que Roupa de você São Paulo. comprava. Aí vinha uma coisa pessoal minha, que era ser muito legal com as pessoas Uhum. de São Paulo. Então, eu era muito legal com os bolivianos, eu era muito legal com a paraguaia lá, que me fez ganhar bastante dinheiro, eu também fiz ela ganhar bastante dinheiro. Uhum. Então, eu conseguia preços melhores. Sim. Gente, eu fui... Você não tem noção das coisas que as pessoas me falavam, os lojistas me odiavam, Uhum. sabe? Porque você fazia Eu o preço escutei- que Eu ia ninguém. chorando pra São Paulo, tinha vezes, Aham. de escutar elas falando de mim. Porque eu queria muito ter amigo. Sim. Eu queria muito ser pertencente àquele grupo, sabe? Aham. De pessoas. E demorou pra elas Só me que aceitarem. você ia de ônibus pra São De Paulo, ônibus, excursão. isso. Então você era a excluída da Eu era excursão. excluída. Ninguém gostava de Ninguém você. gostava de mim. E falavam mal de mim. Certo. Mas demorou pra eu fazer amizade. Com o tempo eu fui ganhando, sabe? O espaço. Sim. Não deveria ser assim, né? As Aham. pessoas têm que Mas parar foi, com isso. né? Mas foi. Mas, Ok. mais uma vez, prego que se destaca. leva Aí até lá. foi. E você ia com que frequência pra São Paulo nessa 2 época? vezes por semana. 2 vezes Uma por vez por semana. semana, 2 vezes por Era semana. bate e volta. Sim, eu não me cansava. Legal. Ai, mas Não é porque me você tava cansava. fazendo o Hoje que você eu canso. amava, né? Hoje eu odeio ir ter que ir. Mas era tipo começo, então só acredito ir bate que. e volta. Eu gosto de ficar lá, sabe? Depois que você voltava de São Paulo, você etiquetava as roupas, fazer alguma coisa? Porque eu ou tava de casa. Em de casa, madrugada. de madrugada, e aí no outro dia já levava pra Já levava loja. pra loja. Então sempre foi muito corrido, né, Camila? Pra você muito, também. Eu dormia Sono pouquíssimo. nessa época? Sim, a bipolaridade nisso é muito interessante. Interessante. Tá, achei que ela ia falar que é boa. O porquê também tô entendendo, pra vocês entenderem esse processo, tá? Não se culpem de vocês não conseguirem fazer o que eu fazia. Durmam, é importante. Vocês vão morrer com AVC, com infarto, aos 40 anos, continuar fazendo isso. Sim. Não é uma coisa, não estou aqui Saudável. pregando que o trabalho em excesso é uma coisa muito preocupante, tá? Então, quero que deixar ciente disso, tá, gente? A bipolaridade reduz o sono. E você não parece que está cansado. Os estágios da Os bipolaridade. estágios da bipolaridade. Quando você entra na depressão, você se acaba. E quando você está na fase... Euforia. Na euforia, na fase maníaca, você trabalha muito. Então, eu vivia nessa fase... Nesse estado, nesse né? estado de euforia o tempo todo. Então, e também tem os riscos, né? Tipo, porque você fica eufórico o tempo todo, você acha que vai conseguir o tempo todo. Uhum. Então, não fique... Gente, não se culpem de não conseguir ter essa rotina, Sim. tá? E aí, depois da loja da Pernambuco, qual foi o próximo passo?
Abri uma loja maior. Meu Deus. Mais uma vez, mais uma loja. Terceira loja. Mas aí não tinha... Aí eu tenho um problema de não querer me desapegar. Aham. Continuei com a loja aberta lá, abri uma de acessórios. Sem motivo nenhum. Pra que você vai ficar com um acessório com uma loja maior, enorme? Isso só era uma porta. E lá na Minas Gerais. E eu sempre sofri muito preconceito. Não sei o motivo. Por causa de como eu sou, né? Cor, a raça, enfim. Até pra alocar, às vezes o Gilberto tinha que ir comigo, porque as pessoas não queriam alocar pra mim. Nossa. Real, tá? E aí, eu cheguei e o cara olhou pra mim nessa sala. Aí eu falei, cheguei igual uma louca. Ele até hoje achava que eu era do Rio de Janeiro, porque eu tinha um mega hair de cabelão cacheado enorme, gigantesco, um vestidinho aqui preto, curto, outro vestidinho preto, curto, louca. Então, eu queria alocar aquela sala lá. Ele falou que olhou pra mim e falou, meu Deus, quem que é esse ser humano diferente? Tá bom. Ele falou, tá bom, eu não acreditei. Falei, tá bom, a chave tá aqui. E me deu a chave. Eu cheguei pro Gilberto, então, eu loquei uma loja maior. Ele falou, o quê? A chave tá aqui. Que louca! Gente! Gente. A última notícia, imagina, você tá num dia normal da sua vida, chega alguém e fala, ó, loquei um espaço maior, a gente vai abrir outra loja. Toma. E a chave já está aqui, Gilberto. Não tem volta, menino. Não vai. E aí foi a terceira loja ou você desapegou de Aí eu alguma? desapeguei Da primeira? Da primeira. Continuou Foi com a Pernambuco Foi e é Minas Gerais agora. Isso, era em Massa. Minas Gerais. Aí, eu quis aumentar. Aí eu cheguei no rapaz e falei, então, quanto você faz pra mim pegar essa loja do lado? Aí ele falou, tá, pega as duas, preço de uma, mais ou menos isso. Caraca, tipo, aumentou bem Por pouquinho. esse tempo, aumentou menos. E aí, tipo assim, pegando 3 salas, né? Aí eu, ok. Tudo bem, e agora? Meu Deus, o que eu fiz? Tipo, a hora que você viu, você já tinha Eu feito. vou ter que reformar tudo isso aqui, é muito grande. Meu Deus, eu vou gastar tudo que eu tenho. Aham. Realmente, gastei tudo que eu tinha. Aí nisso você fechou da Pernambuco também. Aí eu já fechei. Não Aí você tinha ficou com- motivo. você tá com uma loja aí enorme. Você começa a parar pra pensar. Aí o lado seu, que é mais do Gilberto, esse lado de calcular gastos, é isso. Daí eu tava pagando 3 lojas, porque ele deu um desconto, mas não um desconto tão grande assim, né? E também não é justo com ele, porque Sim, ele exatamente. tá Também colocando vive 3 disso, espaços, mas deu um desconto, eu fui ali e vamos, né? Só que daí depois tem PTU, tem não sei o quê. A água é mais, a luz é mais. O ar-condicionado que antes era agora não sei quantos, 60 mil BTUs. Então tudo é mais. Tudo é muito mais, né? E aí você ficou só com essa loja, então, E aí, até então. no meio dessa reforma, surgiu uma oportunidade de Norte Shopping. Caraca. O Gilberto não Aí- quis te matar, não? Quis. Sim. E aí a gente abriu o Norte. No meio da... Mas já tava funcionando da Minas Já, Gerais? o que era um... Como fala aquela frase? Um pum pra quem já tava cagado. É. O que é um peido pra quem já tava cagado? É. E aí abriu a do Norte Shopping também. Abriu. Caraca, meu Deus. Junto. Em dezembro. O Gilberto surtando em Tem casa. vídeos eu lavando a loja, minha equipe lavando a loja. Eu faço tudo, tá? Hoje, assim, eu tô tentando me policiar mais. Mas, literalmente, você vai me ver lavando a loja, vai me ver arrumando. Todo mundo fala, para! Você não precisa fazer isso. Eu falei, meu, é meu. Você tem um carinho, né? Tipo, por aquilo. É que foi tão batalhado pra poder conquistar, né, Camila? E eu não finalmente aceito. alguma coisa que deu certo na sua Nossa vida. Tipo, é um amor muito grande. Eu acredito que o Clube da Oncinha é como se fosse uma filha pra você. Eu gerei ele. Foi uma coisa muito importante. E pra ela também. E a Rebeca cresceu nisso daí, você entendeu? Ela costurava, pegava a máquina... Minha sogra tirou a minha primeira máquina de costura. Então, gente, tudo que aconteceu com a gente... realmente foi muito trabalhoso. Eu passei por um processo de sofrimento muito grande. Então, quando eu dou bronca e eu quero as coisas da forma que eu quero, é porque realmente aquilo é significativo para mim. Às vezes que eu falo para as meninas lá, são não sei quantos celulares, não deixa o celular ali. Porque realmente aquilo ali para mim é pedaço de mim. Literalmente, é como se fosse dói. Partes do seu corpo. Você já tem algo que você ama tanto que dói em você? Sim. Isso dói em mim quando você não cuida.
E é isso. Hoje você tá com as 2 lojas, Duas então. lojas. Um Quer site dizer, começou hoje colocar fotografias, vamos lançar o site. pra poder as pessoas de fora De comprarem fora online, comprar de você também. Isso, mais seguro e tudo mais. Aham. E o site e o blog. Legal. O blog é um... De moda, ela que vai escrever. Ah, legal. Tô sabendo agora? Tô sabendo agora. Gente, Eu não sei alguém pra escrever. O bom Você é que é ao vivo, tudo é ao vivo Você aqui, gostou ó. dessa, Rebeca? Você Amei. está contratada porque eu não vou pagar. quando a gente Ou fez seja, o você blog, não eu terá falei pra salário, ela amor. fazer. Ela sabe, você que não faça. Não, Porque assim, Tá ela bom, quer não vou seguir fazer. moda. Eu sempre falei pra ela, você vai seguir pelo caminho mais difícil. Não quer dizer que você não vai ter sucesso nele. Mas ele é muito mais difícil. Quando eu falo sobre ser mãe muito nova, pra meninada, a Camila deu certo. Mas foi o caminho mais difícil. Eu levava minha filha pra escola, pra faculdade. Então, assim, você vai seguir por caminhos difíceis, filha. Eu quero fazer faculdade em São Paulo. Se você quer fazer faculdade em São Paulo, vai ser mais difícil ainda. Você não vai ter a mãe, você não vai ter isso. Então, assim, eu não queria que ela fizesse moda. Real, tô jogando real. Eu queria que minha filha fosse médica. Por que eu queria que minha filha fosse médica? Porque é mais fácil do que você ter que batalhar por uma profissão. Quando você já sabe qual que vai ser o resultado lá. Se você ser médico, você vai ganhar menos. No mínimo, você ganha 13 mil. No mínimo, pra você trabalhar algum plantõezinho só. Entendeu? Eu sei que médico trabalha pra caralho. São heróis. Mas, gente, é mais fácil. No Por sentido já de- ser certo quando você se Sim. formar. Não entendi. é fácil, é garantido. É garantido, exatamente. Não é fácil, mas é garantido. Porque você sabe que é uma profissão que realmente você vai sair de lá, você tem Não tem concursos erro. o tempo todo. Aham, Se você não tiver emprego aqui, você vai para outra cidade, você vai ter. Né? Em qualquer lugar vai qualquer ter. lugar você vai conseguir um emprego. Aham. É, mas e, eu acho você, e você falou muito sobre, tipo assim, as faculdades que você fez, etc. E, tipo, no dia de hoje, você acha necessário uma faculdade? Gente, eu vou gerar polêmica, não. Era essa a intenção. Tô brincando. Não acho. Uhum. E é uma discussão que a gente tem em casa. Sim. O tempo todo. A gente tem muitas discussões em casa. Casa, a gente Inclusive. tem muita- a gente conversa muito. A Rebeca Sim. foi criada à base de diálogo. Muito diálogo, muita conversa. Minha mãe fez ciências sociais, né? Daí ela tava o tempo todo me estudando. Entendeu? Deixa eu analisar essa menina. Então, a Rebeca Quem é ela você? foi criada na base realmente do experimento mesmo, entendeu? Tudo. Eu dei todos os valores possíveis para ela. Eu falei, filha, eu te dei todos os valores possíveis. Rebeca é uma menina incrível. Literalmente, tô falando assim, porque ela é uma garota incrível, cara. Se você conversar com a Rebeca, você fala, meu, essa menina é totalmente diferente. Porque nós tentamos moldar a Rebeca para ser uma pessoa diferente. Uma pessoa de valor. Sabe? Meu, que menina legal, cara. Ela tem todo esse ar. Porque quando você leva pancada na vida, as pessoas acham que você já é metida, que você é. Sim. É porque você tem que ter. Eu falo, Rebeca, tenha postura. Seja uma pessoa de postura. Não se abale. Quantas vezes eu falei assim? Minha mãe sempre falava pra mim. A gente passou por até fome. A minha mãe falava pra mim assim, filha, enxuga essa lágrima, ninguém precisa saber. Eu lembro isso da minha mãe. Ninguém precisa saber. Eu falo pra ela, Rebeca, vai. Hoje ela falou assim, ela triste indo pra escola, né? Porque a escola tá sendo difícil pra ela, a questão do processo escolar pra ela. Ela queria já estar na faculdade. Qual série que você tá? Terceiro. Terceiro, último ano. Último ano. E eu olhei pra ela e falei, Rebeca, tá acabando. É só mais um pouco, aguenta aí. As coisas vão mudar, as pessoas vão mudar, o seu mundo vai mudar, né? Aguenta aí. Então a gente tenta motivar ela, sabe? Atenção, escola, eu não aguento mais. Ela não aguenta mais. Escola, eu falo que é uma coisa muito difícil, escola. A escola, ela acaba com você do jeito... Porque as pessoas são Cruéis. uma com a outra, né? E a escola, você sabe. Quem já É. sofreu bullying sabe. Exatamente. É verdade. É muito triste não ter esse apoio, digamos que familiar, todo momento, né? Porque não é possível a gente estar junto o tempo todo, mas a gente tem que passar por isso, né? Pra conseguir passar pro próximo Sim, nível, digamos assim. sim. Tá na batalha Eu final falei, pro filha, próximo tá nível, acabando, né? Vai, tá acabando. Sim. Você vai conseguir, porque é isso que os pais têm que fazer. Apoiar. Se apegar nas eu sei que coisas você tá cansado. boas. Você pega, tipo, se o acabando é uma coisa boa, tá acabando. Você vai conseguir, vai ter o diploma. Entendeu?
E é isso, sabe? É a maneira que a gente criou ela. Todo mundo fala, acho que eu sou por ter tatuagem no rosto, ter muita tatuagem, ser uma mãe muito nova. Até tem alguns amigos dela que as mães falam que eu não sou confiável. Sim. E eu sou E muito mais você confiável sofre que ela. preconceito com isso? Sofro. Até Eu sofro hoje? todos os tipos de preconceito que pode imaginar, eu sofro. E conta Sobre sobre os os preconceitos que eu Então, eu tenho muitos amigos, né? Muitos. Eu também criei a Rebeca para ter muitos amigos. Eu Colegas, né? Eu tenho muitos amigos que... Não, eu tenho muitos amigos. Isso. Eu tenho muitos amigos que chegavam e falavam, eu não posso ir. Ou, eu tô aqui, mas minha mãe tá meio desconfiada, porque ela acha que sua mãe é isso, aquilo, que sua mãe não é responsável. E daí foi a vida inteira assim, né? Daí eu fico só escutando. Eu sou muito chata. Eu pego muito no Gente, pé ela dela. é muito centrada, Em sabe? que sentido que Em você tudo. achava? De não fazer coisa errada, de não me envolver com coisas erradas. Então, tipo, tudo que eu tenho é por causa dos meus pais. Tipo, eu não penso em nenhum momento em nenhuma forma de desrespeitar eles, de fazer com que eles não sintam orgulho de mim. Até porque é uma culpa que a gente sente, né, no fundo da alma, quando você tá fazendo um negócio errado, daí você fica, nossa, minha mãe ia querer me matar se eu soubesse que eu tava fazendo isso. Então, tipo, muitas coisas que meus amigos fazem, eu nunca pensaria em fazer. Certo. E eles ainda acham que meus pais que são responsáveis. Exatamente. É um preconceito por conta, talvez, da imagem que você passa sem abrir a boca. Isso. Digamos assim. E Porque quando abre a boca, fudeu. Você acha que melhora, amor? Não vai melhorar. A Rebeca não pode falar palavrão. Eu posso. Entendi. E ela foi criada à base de palavrão. Aham. Gente, eu não sei até e eu hoje. falava pra ela, até hoje a Rebeca pra falar capeta, foi uma coisa Ai, eu muito lembro. difícil. Vocês falaram de falar muito certinho. Quando eu era mais nova, eu não falava nenhum tipo de gíria. Daí, eu não falava nem cara. Tipo, aquele cara ali. Eu falava, aquele senhor, aquele homem, aquela pessoa. Um dia eu falei, aquele cara, e eu... Que é isso? Tá se rebelando, a menina, meu amor. Ela falou, cara, para tudo, para. Agora tá virando uma coisa que é ela, né? Ai, mano, Não é sem mais mancada eu. mesmo, né? Nossa, acabou o limite Nossa, agora. zero game. Agora ela virou isso aí, entendeu? Mas não foi criada pra ser assim. As pessoas acham que eu criei de qualquer jeito. Não. Existem regras em casa, existem valores em casa. Sim. E Entendeu? de toda essa história que você falou pra gente, das lojas e tudo, eu queria que você Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, pra quem tem o sonho, talvez, de ter uma loja, de ter qualquer comércio, ou, sei lá, qualquer vontade que tenha de começar algo. Porque a gente tem que se inspirar em pessoas que têm resultados, né? E você teve um resultado muito grande. E às vezes tem muita gente que tá assistindo que não tem um norte pra onde seguir, não sabe por onde começar, o que fazer, não... Cara, gente, vamos olhar com a câmera. Não. Olha, gente, o que eu posso falar é que, realmente, se você quer, você vai ter que começar de algum lugar. Infelizmente, não somos, eu sempre falo essa palavra, não somos herdeiros. Não temos vô, agricultor, fazendeiro, não temos vô, fazendeiro, que herdou terras e mais terras, a gente não tem isso. Você tem? Não. Vai ter que começar de algum lugar, né? Não importa a idade, eu juro pra vocês, não importa a idade, tá? E vocês têm que ter persistência no sentido de falar, eu tenho que conseguir. Pense em algo que você não possa desistir, sabe? Eu sempre penso nas coisas que me fazem, ou alguma pessoa que eu falo, nossa, eu não posso fracassar. Eu não vou dar gosto de fracassar, eu não posso fracassar por isso, sabe? Então, se apegue a isso, sabe? E se você estiver numa batalha muito intensa interior, existe terapia, que é muito importante. Gente, a sociedade, nós estamos doentes, estamos adoecendo mais. E é muito importante você cuidar também. Hoje, gente, eu não falo só para vocês trabalharem. Eu falo para vocês se cuidarem também, sabe? Trabalha para ter prazer e para ter as coisas, mas para ter, sabe, respirar também. É muito importante. Eu não dou mais aquela coisa de trabalhar até morrer, tá? É trabalhar sim, trabalhar duro, mas também ter prazer nas coisas que você for fazer, que é muito importante hoje. Muito, gente. Não, se você falasse para Camila hoje, Camila de 2 anos atrás, antes da pandemia,
uma coisa que eu falo que é muito importante. Todo mundo perdeu algo nessa pandemia. Eu perdi muito dinheiro. Tem pessoas que perderam amores da vida, não é? E tem pessoas que perderam a sanidade mental. Perdemos. Então, todo mundo perdeu algo, sabe? Então, agora é um momento realmente refletido sobre os negócios. Esse negócio que você vai fazer bem para você? É isso que você quer fazer da sua vida? Então, você vai trabalhar duro, vai fazer, mas, gente, tenta também relaxar. Vocês conseguem entender? Sim. Sim. Tenta relaxar. Porque, no final das contas, é isso, sabe? É que o que o dinheiro possa comprar, mas o que ele vai comprar? Vai te dar prazer também? Não dá para ser só escravo, sabe? Porque, gente, eu trabalhava 20 horas, dormi 4 horas. Não é Não é vida. Não é vida, não é... Você entende? Não... Eu queria que as pessoas entendessem o que eu tô falando. Tipo, que realmente tem que trabalhar também para dar prazer. Você acredita na frase de que dinheiro traz felicidade? Acredito. Pra você trouxe muita. Muita, mudou totalmente minha vida. Totalmente. Qual era um Gente, sonho seu que você tinha e você conseguiu realizar com dinheiro? Casa, família. Sua casa própria. Nossa, casa. Sabe? Uhum. Ver minha mãe, a minha mãe também, sabe, largar aquele emprego de doméstica, é um emprego digno, porque ela manteve minha mãe, mas eu sei que era muito cansativo para ela. Nossa, agora é a Unsana doida, Que massa. entendeu? Ela te ajuda na loja? Ela cuida do norte. Ah, que massa. Caraca. Que legal. Falando em lojas do Norte, do Norte Shopping aqui de Londrina, a loja da Minas Gerais também, que é esses 2 lugares que você atua. Também tem um Instagram, que não tem como a gente deixar de falar, porque são mais de 90 mil pessoas acompanhando no Instagram. Rebeca, que loucura. É muita gente. Deixa para ela falar um pouco sobre o Instagram, como que a gente Foi você faz que tudo criou isso. o Instagram? Então, o Instagram surgiu, na verdade, há Uma quantos anos necessidade. atrás? A hora que o Facebook começou a falhar. O Facebook começou a dar aquele... Opa! Aí, Bem pertinho do tá indo tão bem. microfone. O Facebook não tá vindo tão bem, mas a gente precisava de outra saída. E a gente começou com o Instagram. E daí os posts do Instagram, que eram todos os dias pelos stories, os posts no feed, que naquela E época nossa eram vida, mais mostrar nossa importantes. vida. E também a parte da nossa vida, né? Nossa rotina, as coisas. Eu comecei a criar um Instagram também. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Vocês podem ter percebido Sim, por esse sim. podcast. Mas eu era mais tímida ainda, tipo, eu era bem reclusa mesmo. Mas com o Instagram me ajudou a ser mais desenvolta e me abrir mais com as pessoas. Inclusive, eu amo de paixão tudo que eu faço pelo Instagram, com o Instagram e pelas pessoas que me seguem. E ainda mais pra loja, né? É minha paixão chegar na loja, fazer um provador e ver que as pessoas estão gostando, que querem aquelas roupas. Então, é uma coisa muito satisfatória. E o Instagram abriu muitas portas pra gente. O Facebook foi, tipo, o começo de tudo e o Instagram tá sendo agora. Deu continuidade Sim. no que o Facebook começou, Sim. né? E agora a gente quer começar com outras redes sociais também, como o TikTok. Eu já sou usuária do TikTok há 1 ano, 2 anos. Mas eu não. Mas minha mãe não. Ela é aquela lá do Reels, sabe? Aham. Daí eu Real, falo, eu não nossa. consigo entender o TikTok. É doido de então. conseguir vários entender Reels. essa plataforma. É uma rede só de Reels, pensa assim. Daí é uma coisa muito importante, porque a gente quer começar a mexer com o site. Então, pra mexer com o site, outras pessoas começarem a ver a loja, o TikTok é bem legal, porque aparece pra mais pessoas, que a gente nunca pensa que pode alcançar com o Instagram. Porque o Instagram, vamos falar também, né? Tá com aquele negócio já de impulsionar, de você ter que Tudo é pagar pra pago. aparecer. E o TikTok agora que tá no começo, já tá há um tempo aí nas redes, mas só no começo a gente já começa a conseguir moldar mais o nosso produto. As pessoas que a gente quer atingir com as hashtags. E eu acho que vai ser uma coisa que vai dar super certo. Então, vem aí. Vem aí o TikTok dá um sim, a gente TikTok. pode... Sim. E falando de 90 mil pessoas que acompanham vocês, fisicamente, a gente tem um número de clientes enormes também. Sim. Só que hoje você também conta com uma equipe que te ajuda a trabalhar dentro dessa loja. Hoje, quantos funcionários que vocês têm? A gente hoje tem... Antes da pandemia, né? Aí vem aquela coisa que... A pandemia, tá? Sim. Depois. A gente chegou a ter 32 funcionários. Meu Deus.
Mas Meu Deus. muitas coisas que depois, com tudo, eu verifiquei que realmente algumas coisas não precisavam e outras coisas precisavam. O essencial do não Essencial essencial. do não essencial. Legal. Mas todo mundo é essencial. Eu tô falando de cargo, Certo, tá? aham. De não pessoas. Aham, delegar funções. Isso, Exatamente. porque vai, contrata, né? E aí eu não conseguia, porque eu não conseguia dar conta das coisas, né? Hoje a gente tem. A gente conta isso todo dia, ela sempre esquece. É sempre no dedo, Rebeca. A hora da conta não. Acho que tem 9 funcionários. Caraca. Isso. Diminuiu bastante, Diminuiu mas. bastante e continuou com um bom trabalho. A equipe A única coisa maravilhosa. que a gente hoje ainda vai precisar, que eu tinha, era equipe de marketing. Uhum. Então eu tinha equipe de marketing dentro da loja. Uhum. E faz muita falta. Sim. Então, assim. Vem aí, o pai. Oi? O Gilberto vai fazer faculdade de. Publicidade Isso. propaganda. Ó, Gilberto representando. Gilberto, publicidade propaganda. De geografia administração, pra publicidade e propaganda. É verdade. Massa! Mas, enfim, a Flávia faz muita falta. Eu vou falar o nome dela porque. Ela trabalhava como marketing. Eu Legal. amo muito ela. Aham. Muito ela. E assim, eu tenho que contratar mais um pessoal, porque algum saiu. A Nayara também tá fazendo falta. Ô, Nayara, volta, Nayara. Volta, Nayara. Todo mundo implorando. A Nayara fazia o quê? A Nayara fazia tudo, me ajudava em tudo. Aham. Assim, ela era auxiliar de loja e aí eu comecei a ensinar e incentivar. Certo. Ela. Eu falava pra ela, vai fazer faculdade quando? Uhum. Sabe, assim? Sim. E ela saiu da loja por quê? Não sei. Hashtag, deixou. mais uma, vamos subir mais uma. Hashtag Nayara, volta, Nayara. Gente, aí é isso, delegar funções. Então eu preciso de alguém hoje que vai substituir a Nayara, que vai substituir a Flávia. Uhum. Mas, A Rebeca tá falando que não Então, vai. Eu me realmente, recuso. é muito difícil substituir, sabe? Então, gente, hoje montar em Londrina tá sendo a coisa mais difícil pra mim. Por que eu não tenho mais tantos funcionários? Porque eu não consigo achar pessoas pra trabalhar. Vocês não estão tendo noção. Uhum. Gente, ninguém tá acreditando que eu tô falando uma coisa dessa, mas é real. Você não tem noção da dificuldade que foi eu conseguir vendedor no final de ano. Você não encontra, as pessoas não iam trabalhar. Caramba, eu colocava lá anúncio, vem agora. Ninguém aparecia. Caraca. Sim, aí eu perguntava para minhas colegas, né, de trabalho, que eu falo com minhas colegas, donas de outras lojas, todas com o mesmo problema. Sim. Tinha E a vaga de gente emprego, pensando pra que trabalhar. tinha muita gente querendo uma vaga de Uma emprego. vaga, e não. Aham. Então, assim, hoje eu preciso de muito mais pessoas na equipe. E é uma coisa que agora, com o site, tudo, a gente vai voltar a contratar. Camila, você falando das outras lojas que hoje são suas amigas também, o que não era o que acontecia antes, quando você fazia excursão. Vendo como consumidor, uma pessoa de fora, a primeira loja que eu tenho referência que cresceu muito e muito rápido também foi o Clube da Oncinha. E o Clube da Oncinha, podemos dizer que serviu de inspiração para muitas lojas abrirem aqui em Londrina. Porque você foi uma das primeiras que chegou a vender roupa boa, bonita e barata. E aí depois começou a vir uma atrás da outra. Não vamos dizer te copiando, mas assim, que você serviu de uma Parecida. inspiração muito grande. Até referência. parecido o próprio nome da loja, Sim. usando a onça tal. Pra você, isso caiu como? Eu fico feliz de ter tantas mulheres que estão empreendendo, mas pro negócio isso não é tão bom, gente. Vamos ser real. Entendeu? Quanto São concorrentes. mais pessoas... Eu falo que a maior concorrente... de novo, não vou ser clichê. Só que a maior concorrência é eu. Se eu ficar batendo falando de concorrência, você não vai pra frente, gente. Eu falava, não me olhe como concorrência. Não me olhe como concorrência. Faz o seu, faz o seu, faz o seu. Quando eu vi que estava muita loja aberta, e realmente está muita loja aberta em Londrina, e fora tudo, porque facilitou ir para São Paulo, e São Paulo está muito fácil comprar. Eu tive que mudar. Aí o que a gente fez? Começou a fabricar. Reinventar e fabricar. Caraca, então hoje as roupas, as peças do Clube da A Oncinha gente são... em torno de 30%, que eu não consigo ainda dar conta. E aí vamos lá, né, filha? A gente começou a fabricar aos poucos, uma peça, outra peça. E daí depois a gente já começou a comprar bastante tecido, a ter várias costureiras,
ter cortador, ter... Nossa, gente, o processo pra trazer uma peça pra vocês não sabem como é imenso. É muito. Tem Eu perdi muito muitas dinheiro. pessoas por trás. A gente lutou pra conseguir, porque foi um processo muito De novo, veio difícil. qual a pergunta, todo mundo fala, "Mãe, você tá louca?" Você tá louco? Você realmente, quando você vai fazer uma coisa diferente no seu negócio, até no seu negócio, é seu dinheiro. As pessoas falam, você tá louca. Olha, você tá jogando dinheiro no lixo, você tá perdendo. Gente, eu cheguei a A gente jogar tava tecidos tentando. assim, ó, no lixo. De novo, eu chorava, eu sentava no chão. Gente, vocês não têm noção que foi a pandemia pra mim. A pandemia foi o momento que eu tive a crise de depressão, a fase da depressão. Porque você imagina alguém, um trem, indo muito rápido, e de repente há um obstáculo lá na frente. Ele vai o que acontecer? Vai rodar, vai escarrilhar, vai quebrar, vai, né? E foi isso que aconteceu. Eu tava indo assim, ó, foguete. Chocou. Eu não tinha ânimo. Eu não conseguia levantar. Eu pedi ajuda. Foi uma segunda... Quando eu comecei a pensar novamente em suicídio. Então, assim, de realmente desesperar. De realmente quase chegar à beira da falência. Eu falo que eu quebrei. Eu não fali. Né? E aí a gente começou de novo. Lembrando que eu não sou herdeira. Eu não tenho para quem pedir. Eu não tenho para quem correr. Eu sou dona do meu próprio negócio e dona de mim mesma. Então, as consequências são minhas. E foi o momento que todo mundo, de novo, vira as costas para você. E aí, vamos lá de novo. Rebeca, terapeuta. Rebeca, mãe, levanta. Você consegue. Mãe, acorda. Só consegui fazer uma terapia de verdade esse ano. Mas ela era que me levantava. E aí foi. E aí se reinventou, começou a fabricar aí pra eu falei, poder o que se eu vou destacar fazer? novamente. Se destacar. Tipo assim, gente, peraí. Deixa eu reerguer aqui que eu preciso. Aí, peraí, tem que ser diferente. Você tem que fazer diferente. De novo, todo mundo só foi igual. Essa loja do meu lado tá igual, consegue o mesmo preço que eu. Essa loja do meu lado tá igual, mas o que eu faço diferente? Qualidade. Ninguém. Juro pra você. Vai ter São Paulo, a qualidade que a gente tem hoje, perto da qualidade de São Paulo, nada. Você imagina um cara lá cobrando 50 centavos pra fazer não sei quantas sopas. Você acha que ele vai dar qualidade pra alguém? Imagina. Nenhuma. Entendeu? Agora, olha isso. Isso é fabricação própria de vocês. Caraca. A gente quis trazer justamente por causa disso. Caraca. Trouxe pra ir pra mostrar. Aham. E aí, o que acontece? Gente do céu. Gente, eu sou costureira. Isso aqui é tão difícil de fazer. Eu imagino. Então, é um processo. Vamos lá. O processo é complicadíssimo. Joguei dinheiro fora, joguei no lixo, acertar a costureira. Valorizar a mão de obra foi o que eu mais aprendi. Então, eu valorizo as minhas costureiras. Sim. Eu pago bem para minhas costureiras. Se tiver querendo costureira que ganhe 6 mil, ela vai ganhar 6 mil comigo. Literalmente. É uma costureira que costure bem, quer ganhar dinheiro, pode costurar para mim. Porque eu vou te pagar. E você me deu a mercadoria, eu te pago na hora. Meu, as costureiras ficam loucas. Tem pessoa aí que paga depois de 30 dias. E aí foi assim, sabe? Você fidelizar, você ser humana, você realmente não querer lucrar em cima do trabalho do outro. E outra coisa, você não coloca valor no trabalho do outro. O trabalho é do outro, é ele que fica naquela máquina costurando. Exatamente. E é isso que aí ela consegue me entregar qualidade. Porque ela é bem remunerada. Ela é bem remunerada, ela se sente feliz em fazer aquilo. Não feliz, não, talvez se sente valorizada. Aí volta naquilo que você falou. Ganha dinheiro, trabalha, mas ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Vê entrar, dinheiro. vê evoluir. Isso. Do que ela ter que pegar 10 mil camisetas, entregar, ganhar Uma merreca. merreca. Exatamente. E foi aonde, mais uma vez, a Camila se reergueu, se reinventou e se destacou novamente. E vai destacar mais. outras. A gente tem querendo ficar 70% da loja de fabricação própria. Nossa. Até E o vamos final chegar do lá? ano. Com Vamos certeza. chegar. É só encontrar mais costureiras. Gente, o papo tá bom. Maravilhoso esse papo. Eu acredito que assim, foi mega empreendedor. Esclareceu Sim. dúvida de muitas clientes que não sabiam da história, né? Às vezes vê a loja pronta lá bonitinha, mas não sabe todo o processo que rolou. A maioria não. E hoje A gente vocês não conta descobriram tudo. tudo aqui. Aí, tá vendo? Olha, ver a história de vocês é uma coisa muito bonita. Mas muito bonita mesmo. Porque Por vocês ser em passaram. família. Vocês passaram por várias fases. Desde a sua criação, da sua independência, da sua gestação, das 3 vezes que você começou algo e não conseguiu terminar, ninguém acreditando em você, e aí de repente você se reinventa como se fosse uma fênix
É bem se isso. ergue e consegue abrir a maior loja de roupa da cidade, com a melhor qualidade, com o melhor preço e com o melhor bom gosto, onde todas as clientes conseguem se identificar e ficarem felizes. Sai da loja feliz. Não sai da loja triste por ter que gastou dinheiro, sai da loja feliz porque ela conseguiu a peça que ela tanto queria e ainda pagando um preço super acessível. Então, obrigado por trazer essa inovação para a cidade, obrigado por servir de inspiração para tantas outras lojas, obrigado por essa história linda que você fez aqui na cidade, por ser essa mãe incrível, e que bom que você consegue saber que tudo aquilo que falaram pra você, que tudo aquilo que ainda falam pra você, te julgando, tendo um preconceito antes de te conhecer, não vale de nada. Não. Porque você realmente sabe e conhece a sua essência. Isso é maravilhoso. Eu queria agradecer de verdade vocês duas pelo tempo de vocês, por estar abrindo essa história pra gente. Isso é muito importante. Vocês fizeram história e fazem história aqui na nossa cidade. E vão Isso é fazer muita história. maravilhoso. Ai, vocês de também, verdade. meninos. Olha, eu vou falar, cara. Me surpreendeu muito. Vocês são muito bacanas. Eu espero de coração que vocês cresçam muito. Isso aqui é pouco, que vocês... vocês entendem? Que eu quero que vocês realmente... Todos nós Vai. vamos. Obrigado. E vai. Vamos estar juntos. Agora eu vou fazer propaganda. Quando eu falo, não é pra nada não, mas quando a gente vai fazer propaganda, a gente faz propaganda quando a gente acolhe, quando a gente gosta. Sim. A gente faz pra sempre, tá? Amém. E a gente Amém. também. E a hora que Digo você mesmo. estiver rico, todo mundo, muito bem, se vocês não esqueçam de me chamar. Pelo amor A de gente Deus. vai abrir eu vou- franquias Ó, tá da loja da gravado. Oncinha pelo Brasil. Exatamente. Vai ser maravilhoso, Pelo gente. amor de Deus. O Pode Ser tá de porta aberta pra vocês. Quando vocês precisarem de qualquer coisa da gente, seja uma divulgação, seja uma publicidade, seja um patrocínio pra gente, a gente vai estar Perfeito. de mãos abertas pra vocês. E muito obrigado mais uma vez por vocês obrigada, estarem gente. aqui Muito com a gente. obrigada. Pra você Eu que acompanhou a agradeço. gente até agora, muito obrigado por você também estar acompanhando. Na semana que vem nós estamos de volta com um novo episódio, uma nova série, uma nova história. Totalmente diferente, porque aqui o papo pode ser empreendedor, você quiser. o papo pode ser engraçado, o papo pode ser familiar, porque aqui nós somos o Pode Ser, o papo que combina com você. Queria estender um agradecimento também. Dá a mão pra mim, Zambu. A H3, são todos os profissionais que estão aqui atrás das câmeras, que vocês não estão vendo, mas estão fazendo tudo isso daqui girar. Porque se não fossem eles, não teria ninguém ao vivo agora. Exatamente. Muito obrigado, H3 Produções. Meninas, mais uma vez, obrigado de coração. Yes. E Muito obrigada. tamo foi junto, Obrigada. gente. Sempre. A opção de qualquer coisa também, estamos aí, tá? Arrasou. A gente adora Sim, uma... senhorita. Adoro um babado, entendeu? Um negócio Me assim conta diferente. as coisas. Com certeza. deixar. Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu! Taking